Vocês acham assim, vender é muito difícil, você tem que lidar com não. Rapaz, tem coisa bem mais difícil que isso. E aí o que aconteceu? No meio do meu campeonato, eu perdi minha mãe. Sim. Nesse momento, eu tive que tirar do âmago tudo que eu já tinha construído de inteligência emocional na minha vida. E ela me ajudou muito. Me ajudou muito, porque eu pensei até em desistir, sabe? Eu falei, poxa, minha mãe cuidava da minha filha pra eu trabalhar. E agora eu não tenho mais minha mãe, não tenho mais quem cuide da minha filha. Eu tava no meio da minha meta, eu já tava em segundo lugar do Brasil, nesse momento. Era julho. E aí eu falei, sofri pra caramba, obviamente. Até hoje a gente sofre, você sabe como que é isso. E foi, tá? Fui seguindo com aquilo que eu tinha de recurso emocional, mas continuei. E aí teve uma terceira inteligência, que eu falei, agora essa daqui é um grande diferencial, que é a habilidade técnica. Por quê? Porque eu falei o seguinte, quando minha filha nasceu, Joel, o valor do tempo mudou pra mim. Exato. Drasticamente. Então eu falei o seguinte, eu vou fazer 4 reuniões hoje. Eu preciso fechar pelo menos 3 negócios. Eu preciso aumentar a taxa de conversão. Então, minha taxa de conversão, que começou 15% lá no primeiro ano, que depois tinha uma média de 30%, 40%, eu subi para 78%. Então, eu não tinha tempo para perder, entendeu? Ou eu ia para ganhar, ou eu ia para ganhar. E fim. E como que eu fazia isso? A qualificação do cliente tinha que ser boa. Tá bom. Então, eu já acertava lá no comecinho. Essa qualificação é boa, esse cliente tá dentro do ICP, ele tá dentro daquilo que eu sei que compra. É o perfil ideal de clientes, né? Tá dentro de um perfil ideal de clientes que compra. Então tá, eu vou nele e aí eu tenho que fazer um trabalho impecável. Tem que ser impecável, não tem margem de erro. Porque eu não vou perder, eu não quero perder. Ou é esforço inteligente, ou eu não vou fazer. Não faz sentido. Eu não vou fazer o mesmo volume de trabalho que todo mundo. Então, eu só tenho uma chance. A minha taxa de conversão tem que ser no mínimo 3 vezes maior do que a de todo mundo. É simples assim. Aí, a técnica de venda me ajudou muito. Porque aí eu sabia cada palavra do que eu falava. Desde a prospecção até o fechamento, tudo era mapeado. Eu sabia exatamente o porquê que eu estava fazendo. Antes não era assim. Não, já era, mas não era tão assim, porque eu tinha 2 fatores. Eu tinha o valor do tempo, que minha filha já tinha nascido há 2 anos. Sim. E eu tinha assim, eu só tenho esse caminho pra vencer, não tem outro. Entendi. Então, se eu só tenho esse, eu vou ter que ser muito assertiva. E isso elevou demais a minha percepção daquilo que eu fazia. Entendi. Então, terminava a reunião, eu fazia um checklist na minha cabeça. O que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer, onde que foi que eu errei. Onde que eu acertei? O que eu posso repetir? Isso virou um vício pra mim. Uhum. Tipo assim, performance no talo. E com isso eu fiquei em segundo lugar. O ano inteiro. Teve uma hora que eu fui pra primeiro, o segundo voltou pro primeiro e o cara tinha sido campeão no ano anterior. O cara trabalhava 17, 18 horas por dia, rodava 5.000 quilômetros por semana, era um trator, um cavalo. E eu falei, cara, como é que eu vou vencer desse cara, meu? Não vou trabalhar 17 horas por dia. Ele fazia um volume absurdo. Então eu ia pro cliente e falava assim, enquanto ele tá fazendo 10, eu tô fazendo 5, mas eu tenho que fechar 4. Entendeu? Uhum. Beleza. Então foi isso, inteligência técnica, tem que estudar, Joel. Tem que estudar. Por mais que eu soubesse que tinha talento de comunicação, de conexão, o talento não me levou pra Times Square. Tinha muitas pessoas que tinham talento também. Sim. O que me diferenciava das outras 1.000 e poucas pessoas que também tinha talento, também se comunicava bem, também falava bem, também tinha pegada com o cliente, né? Então, o que me levou pra Times Square foi fazer coisas incomuns. Enquanto tava todo mundo treinando e trabalhando pra caramba, porque essa empresa que eu trabalhei, antes de você atender o primeiro cliente, você ficava 3 meses treinando, incansavelmente. É uma referência no Brasil e no mundo de treinamento de vendas. Certo. Então, enquanto tava todo mundo olhando pra isso, vamos pra atividade, alta atividade. Essa era o slogan, alta atividade. Você não controla o resultado, mas você controla a sua atividade, é verdade. Mas a hora que você coloca alta atividade com alta assertividade, meu amigo, não tem como vencer. Não dá. Aí eu falei, beleza, então inteligência técnica. Eu li muito livro, eu fiz muito curso. 3 anos antes, eu tive uma negociação com um cliente que eu tinha certeza que ele ia fechar. Uhum. Um negócio muito grande. Aí o cara não fechou. E eu olhava, Joel, e falava assim, cara, onde eu errei? Eu não conseguia achar onde eu tinha errado. Uhum. Falei, não é possível, eu errei alguma coisa. Onde que eu errei? E aí eu falei assim, cara, sabe o que eu queria? Eu queria entrar na cabeça desse cliente. Cara, eu queria entrar na cabeça dele pra entender o que fez ele não comprar. Aí sabe o que eu fiz? Fui estudar o cérebro do cliente.
Falei, não, eu preciso estudar o cérebro do cliente, preciso entender como é que ele pensa, quais são as camadas de decisão que ele toma, como que eu posso influenciar para trazer um conforto para ele, porque ele precisa de verdade, eu não consegui mostrar isso para ele, eu fui incompetente. Aonde que foi que eu me perdi? Por que falhou? E eu fui estudar a mente do cliente. E me tornei também obcecada por entender o comportamento humano. E me tornei uma especialista em pessoas. Aí que tá, se eu pudesse resumir, inteligência técnica, então eu falei 3. Comportamental, emocional, técnica. Aí tem uma que é prática, que é assim, lembra a frase que você falou no começo? Se você não praticar o que você sabe, de nada adianta o que você sabe. Exato. Nada, mesma coisa que se você não soubesse. Então eu também sempre pratiquei muito rápido. Eu lia num livro e falava assim, vou fazer isso quando? Agora, na próxima reunião. Vou aplicar isso agora, na próxima reunião. Então, todos os cursos que eu fazia, todas as dezenas de formações que eu fiz, eu pegava inteligência emocional, fazia lá num lugar, pegava e aplicava. Técnica de venda, técnica de negociação, método de negociação, ia lá e aplicava. E aí eu ia testando. Isso aqui funciona, não, isso aqui não funcionou. Isso aqui eu vou repetir, isso aqui não repetiu. Então, teve a diligência da prática, por isso que eu chamo. Tem uma inteligência prática, não é colocar de qualquer jeito. Você aprendeu, mas coloca de um jeito inteligente. Entendi. Beleza. Então eu falei 4, né? Falou 4. Tá. Se eu pudesse resumir as 4, eu diria que um vendedor de alta performance é o cara que é especialista em pessoas. A começar por ele e depois pelo outro. Tudo que acontece depois disso, entre isso que é a técnica, ela tem um resultado absolutamente mais exponencial quando você sabe quem você é e com quem você está conversando. Mas não é de forma superficial como todo mundo fala. É de fato você sentar na frente de um cliente, conseguir decifrar como ele pensa em 3 minutos, baseado no comportamento dele, e você conduzir toda a negociação baseado no processo de compra e não no jeito que você quer vender. Exato. Então, isso é um conceito extremamente importante. Para de vender do jeito que é o... toda empresa tem um processo de vendas, não é? Quantas empresas têm um processo de venda que leva em conta o processo de compra que acontece na cabeça do cliente? Exato. Pouquíssimas. Exato. Sei lá, 2%, pela minha experiência. Aí essa ficha caiu pra mim. Eu falei, cara, enquanto tá todo mundo estudando técnica, eu vou estudar pessoas, vou estudar comportamento. Sim. Que a hora que eu colocar a técnica, explode. Então, essas foram as coisas que eu fiz de forma... Tipo, tinha post-it na frente da minha... Eu tinha um mapa do meu campeonato. Eu tinha um mapa. E eu sabia o que eu tinha que olhar. Eu sabia todas as negociações, estava quente, morno, frio, eu colocava o perfil do cliente, o que faria ele comprar, como que eu ia apresentar para ele, era nesse nível de precisão.